quando a ministra Damares diz que defende a cota para trans, ela não é nem liberal e nem conservadora. Ela se sintoniza perfeitamente ao pensamento marxista, ao pensamento identitário. A Ana disse que ela é anti-ideologia, no geral, né? Mas me parece que ela é adepta de uma ideologia que se diz anti-ideologia. Quem se escreve fica mais lindo. Tá. Manda bala. Primeiro, eu acho que tu não entendeu muito o meu argumento sobre a questão da hipocrisia da vida pessoal. Eu penso que da mesma forma que tu ter se divorciado é irrelevante para a defesa da sua tese sobre ser aceitável se divorciar ou não, a mesma coisa serve para Mary e para inúmeras outras feministas em relação ao feminismo. Se a Berta Lutz, no passado, ela defendeu a defesa da honra, como tu mesmo trouxe, e hoje em dia não tem mais feministas que defendam isso, isso também corresponde ao fato de que a moral se desenvolve, da mesma forma que você mesma trouxe. Então, as feministas, elas não mais se identificam com a legítima defesa da honra, da mesma forma que os conservadores de hoje não se identificam mais com a discriminação racial da Jim Crow ou do apartheid na África, ou em relação à escravidão do Brasil no passado. Da mesma forma que as feministas, elas se desenvolveram e mudaram de ideia em relação a inúmeras teses, inclusive eu, honestamente, nunca vi nenhuma feminista defender a tese da legítima defesa da honra em um livro, teoricamente, os conservadores também, eles mudaram de ideia. Então, veja, se eu não posso definir o conservadorismo como um movimento ilegítimo, devido ao fato de que inúmeros conservadores já defenderam teses absurdas em relação à condição humana, por que eu acho que é relevante me posicionar assim em relação ao movimento feminista? Não me parece realmente muito justo. Outra coisa, eu não acho que os conservadores, eles não foram responsáveis por barrar as cotas trans atualmente, porque a Damares, por exemplo, ela é favorável às cotas trans. Então, veja, não é porque há a existência de determinadas divergências ou dissidências que necessariamente o conservadorismo não é responsável, da mesma forma que o feminismo não é responsável. E a Ana, ela disse que desde o Código de Hammurabi havia essa posição acerca do estupro. Mas, veja bem, eu vou, mais uma vez, explicar, talvez, com outras palavras, o que eu já comentei anteriormente. Inclusive, a Ana também já reconheceu. A moral, ela se desenvolve e ela vai se tornando cada vez mais específica, também devido ao nível de complexidade que a civilização vai adquirindo ao longo do tempo. No passado, ok, o estupro era mal visto, mas em casos muito específicos, o estupro ele nunca foi defendido de modo indiscriminado. Eu nunca defendi isso. E se tem alguma feminista que tem esse posicionamento, ela está errada, definitivamente. A questão é, o que havia uma relativização do estupro. Então, estuprar uma mulher na guerra era aceitável. Estuprar a mulher no casamento era aceitável. Estuprar uma mulher que não tinha marido ou uma prostituta, mulheres que não tinham proprietário porque elas eram tratadas feito cabritas, propriedade, extensão dos homens da família, era aceitável. E isso não é segredo para ninguém. Antropologicamente é possível perceber isso, historicamente existem inúmeras evidências e dados históricos acerca de que a moral acerca da interpretação da violência sexual foi se desenvolvendo. E aí eu pergunto para Ana, especificamente, qual outro grupo feminista, aliás, qual outro grupo político, ou teórico, ou autor se debruçou tanto sobre esse assunto exaustivamente ao ponto de cansar as pessoas acerca disso, como as feministas? Porque, veja bem, mais uma vez eu reitero, não acho que as feministas elas são perfeitas em suas interpretações acerca dos fenômenos sociais, acerca do posicionamento dos homens na sociedade, do status social, sobre o patriarcado, se existem diferenças entre homens e mulheres ou não. Meu posicionamento, ele é muito mais pragmático e eu tenho compromisso com a verdade, não com ideologias. E eu não estou defendendo as feministas num geral. Mas se inúmeros conservadores cometeram atos imorais ou certas atrocidades, defenderam essas atrocidades, e ele não é desqualificado, por que isso serve para desqualificar o feminismo? E eu tenho um exemplo, Edmund Burke. O Edmund Burke é o pai do conservadorismo, mas ele aprovou e apoiou a Revolução Americana. E eu estou dizendo que ele deixou de ser conservador por isso? Que ele deveria reformular os seus posicionamentos acerca do conservadorismo por causa disso? Não. Eu penso que esses aspectos específicos, eles devem ser debatidos
invariavelmente através da lógica e da razão, separadamente, independentemente daquela pessoa agir assim ou ela agir assado, dela ter se divorciado ou não, dela ter defendido o crime da honra ou não. O que importa especificamente é a defesa racional e lógica argumentativa através de evidências científicas e históricas para realmente verificarmos isso é melhor ou pior para as pessoas. Então, não importa se algumas feministas apoiaram o voto ou não, se algumas feministas apoiaram a defesa da honra ou não. Simplesmente, se essas mulheres defenderam determinadas teses que hoje nós consideramos absurdo, tudo bem, elas estavam erradas. Mas o feminismo em si não vai estar errado por esses motivos. E eu não estou dizendo que ele está certo. Eu estou dizendo que ele não está errado por esses motivos. Bom, Pois bem. vamos lá. Continuar? Pode continuar. Quando a Glenda achar que tem que trocar de tema, ela fala. Bom, achei excelente que você disse que não tem compromisso com a ideologia, porque isso é ser conservador. O que é ser conservador? É ser anti todas as ideologias. Antissocialista, antimarxista, antileninista, antitrotskista, inclusive antifeminista. Porque aí nós entramos nessa... Veja bem, a impossibilidade de uma pessoa ser feminista e conservadora é justamente o fato de que o feminismo é uma ideologia. Qual é o conceito de ideologia para Marx? Qual é o conceito de ideologia para Marx? A gente vai pegar aí o padrasto da sociologia, né? Karl Marx dizia que a ideologia é um vestido de ideias que cabe a um fim político. Então, a ideologia é a proposta de modificação da realidade e não a interpretação da realidade. É uma diferença bem básica entre filosofia, que busca conhecer a verdade, e ideologia, que busca modificá-la. E se para modificar essa realidade for necessário inventar conceitos, mudar a natureza das coisas e se tornar anticientífico, se faz isso. É por isso que a Glenda já disse aqui. O feminismo é muitas vezes anticientífico, intolerante e persecutório. Perfeito, isso é uma ideologia. Eu pergunto, a filosofia é intolerante e persecutória? Já viu alguém sendo perseguido pela filosofia? Não, porque filosofia é a busca da realidade. As pessoas são perseguidas por ideologias. É por isso que elas são perseguidas. Então, ser conservador é exatamente isso que a Glenda disse. Não ter compromisso com ideologia. E eu sou antifeminista justamente porque feminismo é uma ideologia e eu preciso ser contra ela. É essencial para que eu mantenha o meu conservadorismo ser contra ela. Mais uma vez, o comportamento das pessoas não é irrelevante quando esse comportamento está vinculado à defesa de suas ideias. Ela disse assim, olha, ninguém defendeu num livro a legítima defesa da honra. Pô, foi pior que isso. Na Tércia da Cunha, uma das maiores feministas do Brasil, defendeu nos autos de um processo. Nos autos de um processo, está para sempre gravado nos autos da justiça, que uma feminista defendeu isso. E eu concordo com você, olha, mais uma vez, quando você diz assim, o conservadorismo também mudou, era a favor da escravidão por preceitos errados, então todos estavam errados, inclusive Aristóteles estava. Quando Aristóteles considerou a filosofia, no gênio da filosofia, o pai do Ocidente achava que a escravidão era algo natural, não a escravidão contra negros, porque nós estávamos falando de branco escravizando branco. Mas ele achava que a escravidão era algo natural. Ele estava errado. E por que é possível dizer que ele estava errado? Pelos pressupostos filosóficos, os mesmos que o próprio Aristóteles adotava. Por que Jesus Cristo vem reformar a lei do Antigo Testamento? O C.S. Lewis tem um livro muito bom chamado A Abolição do Homem. Você só pode reformar um sistema quando você está dentro dele. Então, para que eu possa dizer que a escravidão é injusta, eu preciso assumir que a filosofia é capaz de definir o que é justo e o que é injusto. Então, o conservador, que é, em essência, um amigo da filosofia e um inimigo da ideologia, ele é capaz, sim, de defender lá atrás, defender, ou dizer, ou tolerar a escravidão, e hoje não mais. Se bem que se todos esses conservadores tivessem sido estritamente cristãos, teriam mantido a reforma que o cristianismo impetrou, quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial do império, e acaba com a escravidão. Lembrando que os romanos escravizavam, o cristianismo acabou com a escravidão durante a Idade Média. Pois bem, a tua tese, a tua afirmação confirma a minha. O conservadorismo muda e o liberalismo muda. E o feminismo não pode mudar? E ambos evoluem. Poderia, seria bom que mudasse. Mas mudou. Tanto é que as teses foram mudando ao longo do tempo. Não, o feminismo sempre foi, ele era revolucionário e não é mais. Eu já acabei de explicar inúmeras coisas em que o feminismo realmente se desenvolveu. Tu não acabou de citar que a Berta Lutz, ela defendia a legítima defesa da honra, mas dificilmente tu vai achar uma feminista que defende isso hoje em dia. E pior de tudo, não tem tese feminista defendendo isso. As feministas lutavam contra a legítima defesa da honra. E eu só tô te dizendo, não é verdade, elas não lutavam, elas inclusive apoiavam.
E daí Mais você uma me vez. diz, mas elas mudaram de ideia. E eu concordo com você, as feministas mudaram de ideia no momento em que a sociedade, no geral, mudou de ideia. As feministas fazem isso com muita frequência. Por exemplo, a Berta Lutz disse que lutava pelo direito das mulheres estudarem, sendo que ela própria era formada na faculdade. Ou seja, ela já estudou, porque ela defendia que outras mulheres estudassem quando ela já podia ter estudado. Ela mesma já estudou. Outro exemplo muito bom que você deu aqui foi quando você comparou Revolução Americana com Revolução Francesa. Pra você ver como esse nome Revolução Americana cabe muito mal ao processo histórico que aconteceu na América. Porque olha a diferença absurda que nós temos entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Essa diferença explica por que o feminismo surgiu e se contaminou muito mais com a Revolução Francesa do que com a Revolução Americana. No momento em que o feminismo sintonizou com a Revolução Americana, ele foi liberal. No momento em que ele se sintonizou com a Revolução Francesa, ele logo se tornou marxista. Por quê? A Revolução Americana não defendia a destruição dos pilares dos americanos, da comunidade que foi habitar na Nova Inglaterra. Aqueles imigrantes que foram para a Nova Inglaterra tiveram desde o início a intenção de fazer daquele lugar um lugar independente da antiga Inglaterra, porque lá eles eram perseguidos. O que a Revolução Americana faz é garantir a ordem do que já vinha acontecendo na América. O que a Revolução Francesa faz na França é inverter completamente tudo. A perfeita definição de revolução. Mudou-se o calendário, substituiu-se a religião, tudo, absolutamente tudo foi modificado. A antiga religião católica, na luta anticlerical francesa, veja, a Revolução Americana não é anticlerical. A Revolução Americana não é anti-igreja. A Revolução Americana não é anticristã, a Revolução Francesa é. Então, isso é um conceito perfeito. É por isso que Edmund Burke olhava para a Revolução Americana, apesar de ser um inglês, e dizia, não é ilegítimo, porque eles estão lutando pela manutenção de algo que eles já têm. Inclusive, daria para dizer que a Revolução Americana é quase conservadora. Então, agora você falou uma coisa boa, você citou a Damares. Veja bem, é por isso que você precisa ter um conceito sobre o que é ser conservador. Porque senão eu não poderia dizer o que eu vou dizer agora. Damares, em diversos dos seus posicionamentos, não é conservadora. Não age como uma conservadora. E só é possível dizer isso porque o conservadorismo tem pilares que ela não está respeitando. Quando a ministra Damares diz que defende a cota para trans, ela não é nem liberal e nem conservadora. Ela se sintoniza perfeitamente ao pensamento marxista, ao pensamento identitário. Por que eu posso dizer isso? Você sabe que o liberal é contra cotas, não é? O liberal é contra cotas, ou não? Sim. Em tese. Então, ela não poderia nem como se posicionar nem como liberal, tampouco como conservadora. O conservador nem precisa dizer que é contra cotas. Mas mesmo se ela fosse somente uma liberal de direita, ela não poderia dizer isso que ela disse. Só que ela tem direito de ser incoerente. E por que ela tem direito de ser coerente? Porque todo ser humano é ser humano. Agora, se a incoerência dela se vincula estritamente às suas teorias políticas, que a Damares não tem livro, aí não daria pra gente avaliar, mas se o seu comportamento pessoal se vincula ou deslegitima a sua teoria política, nós podemos sim fazer um balanço sobre isso. Nós temos aqui atrás um grande livro aqui, ó, que você tá lendo aqui, Júnior, não sei se você já leu, do Thomas Sowell, Os Intelectuais e a Sociedade. Você disse que ama, que adora Thomas Sowell. O Thomas Sowell é um cara que faz isso também, além do Michael Jones. Ele pega a biografia do cara e diz, bom, por que você acredita nisso e não faz isso que você acredita? Eu posso dar uma resposta muito fácil pra isso sobre divórcio. Divórcio é unilateral. Eu não posso escolher amarrar o meu marido e dizer, vai ficar aqui amarrado do meu lado. Mas se eu pudesse, eu seria contra o divórcio sem causa. Ele teria que alegar em juízo um motivo válido pra não estar comigo. Então você veja, o próprio feminismo que tornou o divórcio algo assim tão banalizado ao ponto de eu, inclusive, ser vítima da banalização dele. E por isso que eu sou contra. Assim como se eu for assaltada por um trombadinha drogado, eu vou dizer, por isso que eu sou contra drogas. Não é uma hipocrisia e também não é irrelevante. É estritamente relevante. Se você não achasse relevante, a gente não estava discutindo aqui o divórcio de uma pessoa específica. Certo? Então, eu gostaria de te ouvir. Como é que você concilia essa concepção de que você é contra a ideologia e, ao mesmo tempo, defender uma ideologia aqui, que é o feminismo? Então, eu acho que eu tenho que reiterar mais uma vez que eu não defendo o feminismo num geral. Eu sou uma defensora e argumento, a partir da minha razão, lógico, algumas evidências, determinados posicionamentos e determinadas pautas específicas. Então, eu não estou aqui comprando uma ideologia pronta. A Ana disse que ela é anti-ideologia, no geral, né? Mas me parece que ela é adepta de uma ideologia que se diz anti-ideologia, porque ela demonstra um posicionamento contrário, inclusive em algumas coisas que são visivelmente boas para a sociedade e que foram conquistadas pelo feminismo, seja aos trancos e barrancos, com alguns argumentos ruins, motivações e intenções ruins, inclusive aplicados por pessoas que eram equivocadas ou hipócritas, ou eventualmente dissidentes e divergentes do movimento. Eu estou, mais uma vez, aqui me posicionando que, independentemente do que as pessoas fazem na vida pessoal delas,
ainda assim, inúmeros posicionamentos delas, a nível racional e lógico, pode estar correto, certo? Eu tenho inúmeros exemplos aqui. O Ronald Reagan, ele disse em um documento da Casa Branca, esses macacos não estão prontos para governar, sobre a delegação da Tanzânia. O Strom Thurmond, que foi um senador dos Estados Unidos, defensor da segregação nos Estados Unidos, disse: a segregação racial é parte da lei natural de Deus. Misturar as raças destruirá os Estados Unidos. O Barry Goldwater, senador republicano em 64, disse: você sabe, eu não tenho nenhum preconceito contra negros, mas não quero que eles venham nadar na minha piscina. Então veja, faz sentido eu tentar resumir o conservadorismo a partir de falas absurdas dessas pessoas? Eu, honestamente, acho que não. Tanto é que eu não sou anticonservador, eu tenho admiração por inúmeros autores conservadores. E mais uma vez eu reitero, se a Berta Lutz, no passado, na primeira onda do feminismo, defendeu a defesa da honra, evidentemente, a partir da segunda, isso começou a ser questionado. O feminismo se desenvolveu moralmente, da mesma forma que o conservadorismo se desenvolveu moralmente e passou a adotar algumas pautas que, inclusive, no passado eram inaceitáveis e hoje em dia a maior parte das pessoas, inclusive os conservadores, aceitam. Como, por exemplo, o direito ao divórcio. Porque antes não havia o direito ao divórcio. Isso teve que ser conquistado. Em relação, mais uma vez, à interpretação de que havia o estupro marital, em relação ao acesso à pílula anticoncepcional, a métodos contraceptivos, em relação à possibilidade do sufrágio universal, em que as mulheres podem se candidatar, serem votadas, quanto votar, são conquistas que, no passado, os conservadores não aceitavam, tudo era uma atrocidade, era um absurdo, estaria ameaçando a estabilidade da sociedade, todas as estruturas basilares, mas, hoje em dia, tudo se tornou senso comum, tá? E eu vou trazer um exemplo aqui recente, tá? Nós temos o caso do Dr. Tiago, que é membro do PL, tá? Um vereador. Ele atualmente está sendo acusado de pedofilia, tá? Em que ele abusava de uma moça a partir dos 12 anos de idade e até os 15 anos ele começou a usar essa menina de 15 anos para cooptar outras jovens para que ele pudesse abusar. E uma delas, inclusive, era deficiente. Eu não lembro exatamente se deficiente intelectual ou deficiente física. Independentemente disso, isso continua sendo atroz. A polícia conseguiu também encontrar no armazenamento das coisas dele, no computador, pornografia infantil. Faz sentido dizer que essa é a natureza do conservadorismo? O conservadorismo é isso? É o Dr. Tiago? O conservadorismo é pedofilia? O conservadorismo é crime contra crianças, contra a humanidade? Eu não acredito que seja. Agora, porque a Berta Lutz, ela defendeu a honra, logo o feminismo é a defesa da honra? Logo o feminismo é contra a família, porque a Mary Wollstonecraft eventualmente surtou e se relacionou e se apaixonou por determinado homem? Não, eu não acho que seja isso. Eu penso que a partir do momento que você quer se posicionar acerca de um determinado movimento com suas respectivas teses, você precisa analisar essas teses especificamente, fazendo todo um caminho de evidências científicas, documentais e históricas para saber se essas teses são realmente corretas, se elas realmente são mais morais ou imorais, independentemente da vida pessoal dessas pessoas, delas terem sido hipócritas ou não. Tanto é que nós temos inúmeros casos de anarcocapitalistas que são funcionários públicos, funcionários do Estado. O anarcocapitalismo está errado por causa disso? Não acredito que seja. E enfim, eu penso que a Ana, ela, mais uma vez, está sendo só uma implicante com o feminismo mesmo, porque nós temos inúmeros benefícios do feminismo, inclusive uma coisa que ela disse que é a espinha dorsal do feminismo, que é a chamada revolução sexual, que conquistou inúmeras coisas muito boas, sim, para a sociedade, e que não foi dependente somente da tecnologia, mas também da aceitação social. E veja bem, vamos considerar a tese da Ana que ela realmente esteja correta, de que o feminismo não teve nada a ver com a conquista do divórcio, do direito ao divórcio sem motivo. Mas a sociedade, as feministas foram extremamente importantes por propagar a permissividade do divórcio sem motivo e também por estabelecer de que sim, é possível que tu deva ou possa se eu divorciar. concordo que as feministas tá? conseguiram o divórcio sem causa. Eu não disse que não, eu disse... Não, eu calma aí, disse é que eu criei uma hipótese, tá? tá. Eu criei uma Perdão. hipótese de que, digamos que elas realmente não tenham tido, enfim, nenhuma autoria Não, mas em elas relação a isso. conquistaram isso, né? Sim, sim. A questão é o seguinte, elas são importantes de qualquer forma por naturalizar o divórcio. E eu concordo contigo. Naturalizaram o divórcio, As feministas, sim, elas naturalizaram Então eu o reconheço divórcio, tá? Mas veja bem, peraí. Você disse que eu não reconhecia nada, Mas isso eu veja bem, reconheço.
isso também aconteceu com inúmeras conquistas do feminismo que, embora não necessariamente tivessem vindo diretamente de uma feminista específica ou do movimento feminista especificamente, mas que elas também foram responsáveis por naturalizar, como, por exemplo, o uso da pílula anticoncepcional, uma tecnologia que fez muito pela vida das mulheres em relação ao planejamento familiar. Mas as feministas foram responsáveis por naturalizar o uso da pílula anticoncepcional e inúmeros outros métodos contraceptivos. A revolução sexual também foi responsável por reduzir o tabu em relação ao exame do câncer de próstata, em relação à mamografia, em relação a não ter mais o tabu, a vergonha de menstruar, inclusive de engravidar, por incrível que pareça. Leila Diniz, ela foi um ícone da sua época, porque ela fez um ensaio fotográfico escandaloso quando ela estava grávida, usando biquíni, na praia. Aí a culpa é dela, então. Eu detesto esses ensaios. Eu descobri a culpa. Mais uma coisa contra o feminismo. Mas veja bem, a gravidez era um tabu. As pessoas, elas tinham vergonha de aparecerem em público grávidas. E eu digo isso, eu tenho uma evidência anedótica, que é o caso da minha avó. Ela é uma gaúcha do interior, católica, que foi criada no interior de Erechim, em Gaurama. E ela me disse que as mulheres, elas tinham vergonha de serem vistas grávidas em público. Sabe por quê? Elas tinham feito sexo e ninguém poderia conceber uma situação como essa. Então era um sinal, era um tabu de que aquela mulher já não era mais pura. Ela havia casado e feito sexo. E a revolução sexual, que está sim vinculada ao movimento feminista, principalmente nos anos 70, foi responsável por reduzir tantos e inúmeros outros tabus em relação à sexualidade. Tanto que em determinados países em que não houve a revolução sexual, até hoje as mulheres têm que lidar, por exemplo, com o tabu da menstruação, que é o caso da Índia, que é o caso do Afeganistão. Não, e veja só, o Afeganistão não teve revolução sexual, tanto quanto inúmeros países do Oriente Médio. Lá você vai ter caso, por exemplo, do Afeganistão especificamente, em que as mulheres, elas só podem estudar até a 4ª série, depois elas não podem mais. Portanto, elas não podem se tornar médicas, certo? Então, elas não podem atender as mulheres. Só que o problema é que os homens também são proibidos por lei de verificar a condição ginecológica da mulher. Logo, essas mulheres estão morrendo devido ao tabu extremo em relação à sexualidade. No Ocidente, tudo isso foi revolucionado e mudado justamente por causa da revolução sexual. Os valores mudaram e nós paramos a ver a sexualidade como um tabu, como se ela fosse impura, nojenta, baixa e tendo que ser evitada em todas as circunstâncias e ocasiões. E, inclusive, no Oriente Médio, não me lembro exatamente qual país, existem alguns lugares em que, para fazer um exame ginecológico, os médicos usam um espelho para não olhar diretamente para a vagina da mulher. Esse é o resultado de uma sociedade que não passou pela revolução sexual ao ponto de reduzir os tabus em relação ao sexo, em relação ao corpo humano. Agora, eu estou dizendo que não existem efeitos colaterais eventualmente ruins em algumas sociedades? Claro que existe. O caso do Brasil, por exemplo, em relação a epidemia, que eu poderia dizer, enfim, das mães solteiras. Tem tantas mulheres que não têm pai para os seus filhos. Eu considero isso realmente uma tragédia. É muito fruto triste. Da revolução sexual. É muito triste, mas veja bem. Se essas mulheres, elas têm realmente acesso a uma educação formal, elas tendem a fazer sexo mais tarde, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Porque se eu não atribuo situações ruins unicamente ao feminismo, por que eu atribuiria as coisas boas a todos os outros fatores adjacentes, menos ao feminismo em relação à redução de determinados tabus, como, por exemplo, o acesso à pílula anticoncepcional, aos direitos reprodutivos no geral, ou também em relação ao exame pré-natal, enfim, a gravidez, a redução dos tabus em relação à sexualidade no geral. E veja bem, em relação à sexualidade, nós temos dados, tá? Existem evidências científicas coletadas no mundo inteiro. Quanto mais a mulher estuda, inclusive os homens também, mais tarde eles irão fazer sexo. E eu estou me referindo ao Ocidente, onde houve a revolução sexual. Países ocidentais que não têm a tal epidemia de mães solteiras, simplesmente porque essas pessoas têm uma estrutura familiar, existe educação formal de qualidade, essas pessoas estudaram mais, são mais qualificadas, têm mais acesso à educação e os métodos contraceptivos. Portanto, a revolução sexual, ela foi mais responsável por efeitos mais positivos do que negativos. Então, veja, o problema do Brasil, especificamente, é mais relativo à falta de estrutura socioeconômica, à falta de qualificação educacional e profissional do que à revolução sexual. Tanto é que, segundo o estudo do FGV, tá, cerca de apenas 13% das mães solteiras no país
não têm educação superior. Ué, mas geralmente são essas as feministas. São essas as universitárias, modernetes, vagabundas, as aborteiras. Justamente são essas, as tais feministas, as que menos abortam. Por quê? Por causa da educação, por causa da estabilidade socioeconômica financeira de uma família estruturada. Os países onde há mais mães solteiras estão na África subsaariana, onde a subsaariana, essa região, demograficamente, ela é cristã, em segundo lugar, islâmica. E aí as pessoas... Opa, aí achou o problema, não, então. Convenientemente, né, Ana? Convenientemente, sendo que a gente sabe... Você sabe o que 10% de muçulmanos fazem num país? 10% só, não precisa de 20%. Peraí. A questão é o seguinte. O islamismo... O que ele 10%... Quantos islâmicos tem nesse lugar aí? Calma 10, 18%? Calma aí. Não, veja bem. Não é preciso 50%. O Islã, ele é muito mais estrito, muito mais rigoroso nas suas leis e nas suas convenções do que o cristianismo. Na minha percepção, o cristianismo é muito superior ao Islã. Principalmente o cristianismo que nós temos estabelecido hoje. Isso é um fato, tá? As feministas não concordam contigo. Calma aí, mas veja bem. Elas estão erradas, eu não estou falando o nome delas. Ótimo. Estou falando em meu favor aqui. Mas veja bem. A África subsaariana, ela tem uma das maiores taxas de mães solteiras, apesar do cristianismo e apesar do islamismo. E aí, o que nós vamos atribuir essa circunstância? Falta de educação, miséria, valores ruins, retrógrados e arcaicos. Certo? Logo, independentemente da revolução sexual ou não, os efeitos estão sendo piores do que no Brasil e no Ocidente, onde houve a revolução sexual. Por quê? Porque, evidentemente, nós temos valores melhores, nós temos uma economia muito mais estável, produtiva, com distribuição de riquezas e com muito mais acesso à educação e qualificação formal e também resultado da revolução sexual, que é reduzir o tabu sexual, inclusive em relação aos inúmeros outros benefícios que eu trouxe aqui, que são oriundos dessa mesma revolução. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.